Povo de Deus, a paz do Senhor. Tomem teu assento, por gentileza. Vocês estão bem? Fico feliz. Aproveito para agradecer a oportunidade de uma vez mais Deus nos colocar como ministro do seu santo texto, dessa palavra que é todo dia renovada na nossa vida, né? Agradeço também a oportunidade e a confiança do pastor Valdemir, pastor Osni, obrigado pelo convite. Deus continue abençoando este trabalho na IBD. Amém, meus irmãos? Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar desta lição que é um pouquinho... Há algumas controvérsias que nós temos que falar sobre este capítulo 17. Mas antes de entrarmos no capítulo 17, eu quero falar um pouquinho sobre Atos, sobre o livro de Atos, que é onde está basilada toda essa revista, para que a gente tenha um contexto e falar um pouco mais com propriedade quando chegar a hora do capítulo 17. E o livro de Atos, irmãos, ele é maravilhoso, em todos os sentidos, né? O livro de Atos, ele tem histórias, narrativas ali, que é uma melhor que a outra, não dá para tu dizer, isso aqui não é importante, aquilo não é importante, aqui é somente uma menção. Tudo que tem nesse livro aqui é de suma importância, não só para a igreja, mas como a humanidade. Neste livro, a história da humanidade é mudada no livro de Atos. A gente podia falar de Atos 2, né, que é fantástico, todos conhecem, Pentecostes. Eu sou suspeito para falar porque eu quereria estar naquele lugar, queria estar junto com aqueles irmãos, ver o Espírito Santo trabalhar com sinais de poder, com línguas repartidas como de fogo. E teria sido maravilhoso, irmãos, mas a grande verdade é que esse mesmo Espírito continua aqui, né? Ele não cerrou lá, ele está aqui nesta manhã, e se você chegar na sua casa, sentindo o coração de orar, ele vai estar lá com você também. Não vai estar sozinho. Esse Espírito continua. Irmãos, podemos falar também do martírio de Estevão, capítulo 6 e 7, ali que vai falar o primeiro mártir da igreja, o ministério dele, um homem de Deus, um homem selecionado ali já pelos apóstolos, não por Jesus, mas pelos apóstolos, um homem que amava a palavra e deu a sua vida por ela. Podemos falar da conversão do próprio Paulo, né? Para mim, na Bíblia, no Novo Testamento, Paulo é o segundo depois de Cristo em importância, escreveu grande parte do Novo Testamento, realmente um homem de Deus, um homem que foi tirado de um contexto religioso e foi colocado num contexto espiritual. Podemos falar também dentro das viagens missionárias dele, muitas coisas acontecem. Aí tem a expansão do evangelho por todo o mundo conhecido. Então, irmãos, tudo isso já tornaria o livro de Atos maravilhoso, inquestionável, perfeito. Só que tem um fato a mais que torna ele ainda mais importante, porque no livro de Atos, ali neste livro está sendo consolidada a única instituição que Jesus deixou para nós pertencer na terra. Única, não tem outra, irmãos. Neste livro, Jesus, depois de ter a promessa lançada lá em Cesareia de Filipe, aqui neste livro começa esta organização chamada igreja. E é a única, não tem outra, é a única organização que o próprio Cristo instituiu na terra. Veja só, irmãos, Jesus não deixou para nós pertencer a um time de futebol. A gente não precisa se orgulhar por torcer para um time. Jesus não deixou para a gente pertencer a um partido político, não precisamos defender político A ou B ferrenhamente. Não precisa. Jesus não deixou isso. Jesus não deixou um grupo social para nós pertencer, ou uma sociedade secreta, não deixou isso também. O que Jesus deixou para nós pertencer? Uma igreja. É isso que Jesus deixou para nós pertencer, irmãos. E olha só, irmãos, por que a gente precisa pertencer a uma igreja, irmãos? É aqui que nós crescemos espiritualmente. É aqui que nós somos edificados. É aqui onde os santos são aperfeiçoados. É tudo dentro da igreja, irmãos. Veja só, nós temos que combater um movimento que cresce a cada dia e talvez aqui nós não vemos, que é o movimento dos desigrejados. Depois de 2012, 2013, surgiu uma forte vertente lá nos Estados Unidos e vem chegando do pessoal que fala assim, eu sou cristão, eu amo a Deus, mas eu não preciso ir à igreja. Cristo está comigo onde está? De fato está, mas o próprio Cristo instituiu a igreja para que você pertença a ela. E esse movimento, irmãos, ele tem que ser combatido com muita veemência, porque se nós começarmos a tirar as pessoas da igreja, daqui um pouquinho de tempo essas mesmas pessoas estão saindo do céu também.
A igreja, irmãos, ela é de suma importância por quê? Porque existe um negócio que quando você está fraco, quando você não consegue cruzar um obstáculo sozinho, você tem um irmão que te ajuda. Quando você está sozinho, porque o Efésios 6 vai falar que o dia mau chega para todos. Não vai existir todo mundo, pode ser o homem mais santo possível, ele não vai conseguir estar sempre 100%. Vai chegar um momento que ele vai estar fraco, que ele vai estar triste, que ele vai duvidar de alguma coisa em seu coração. E quando você está nesse momento, se você estiver rodeado de pessoas que estão no mesmo propósito, amam a Deus, você vai conseguir passar por isso. Vai ter um momento que você não vai ter força para ajudar, para ajoelhar e orar, irmãos. Vai acontecer isso. A vida vai estar tão difícil, tão complicada, que você não vai conseguir. Mas se você estiver dentro da igreja, alguém vai conseguir com você. É isto que a igreja, que Jesus instituiu na igreja, irmãos. Então a gente não pode acreditar que essa instituição, eu sei, mas você vai me falar, é só um templo, é só um lugar. Sim, mas é um lugar, é um templo onde Jesus instituiu. E graças a Deus que podemos ter um templo, mas se não tivesse um templo, a gente teria um terreno vazio e ali seria uma igreja também. É isso, irmãos, nós não podemos esquecer disso, que foi Jesus que instituiu a igreja. Não dá para tirar a importância da igreja, a importância de congregar, tem que manter essa importância porque foi Jesus que instituiu. Como eu falei, irmão, a promessa ela já vinha antes, lá em Cesareia de Filipe. Jesus olha para Pedro e diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui é importante nós falar, irmãos, que Pedro não é a pedra, tá? O que Jesus está falando que é a pedra é a mensagem que Pedro falou, tu és o Cristo, esta é a pedra. A pedra da igreja é Jesus, a base da igreja é Jesus, sempre vai ser. Irmão, se você quer ver que uma igreja está no caminho certo ou não, olhe para a base dela. Se estiver fundamentada com os alicerces em Jesus, a igreja é boa. Agora, se for qualquer outra coisa, se for numa dogma, se for alguém que recebeu algo do céu, do anjo, de não sei o quê, está errado. A base da igreja, a pedra de esquina tem que ser Jesus. E é isso que é a pedra lá em Cesareia de Filipe, quando o próprio Jesus fala para Pedro. Então, irmãos, chegando aqui no texto de Atos 17, Paulo chega numa cidade de Atenas. Mas nessa viagem, Paulo ele visita outras cidades. Atenas era conhecida pelo mundo contemporâneo à época por ser o berço da filosofia, do conhecimento, do intelecto, da cultura. Tudo era importante ali em Atenas. Tudo que era legal começava em Atenas. Mas apesar, irmãos, da cultura, Paulo encontra uma cidade completamente dominada pela idolatria. Completamente. Entregue. O conhecimento que eles tinham não tinha levado eles a Deus. Por isso que nós temos que distinguir o que é um conhecimento que leva a Deus e um conhecimento que não leva a Deus. É muito bom que você possa estudar circularmente. É muito bom que você se forme, se possível, seja até PhD. Mas não esqueça da base, que é Deus. Não dá para esquecer disso. O conhecimento que te afasta de Deus não é um conhecimento sadio. Um conhecimento que te faz duvidar das coisas que você sempre creu e experimentou com milagres, não é um bom conhecimento. E aqui, esta cidade, ela estava repleta de conhecimento, tinha todos os tipos de conhecimentos, mas estavam muito longe de Deus. Muito longe de Deus. E ainda assim tinham deuses falsos, para piorar a situação. E olha só, Paulo chega lá, e Paulo poderia ter reagido de diversas maneiras, né? Ele podia primeiro chegar lá e ser indiferente. Esse povo está todo perdido aqui, não adianta nem falar. E sair fora. Ele podia chegar lá e fazer que nem Jonas, né? Eles não merecem. Não querem, eles não merecem. Olha o que eles estão fazendo aqui. Poderia ter feito isso também. Mas Paulo não faz isso, irmão. Paulo ele tem um processo totalmente diferente. Ele não despreza o povo, ele não deixa o povo, ele encontra ali uma oportunidade. Por quê? Porque tinha um povo que não estava indo para o céu. E isso incomodou Paulo. Precisava, como ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele precisava falar daquele povo verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus que mandou o seu filho. Paulo precisava falar aquilo, irmão. Ele não olhou para aquelas pessoas e viu pecadores. Ele não olhou para aquelas pessoas e viram pessoas perdidas. Ele olhou para aqueles pecadores, para aquelas pessoas e viu uma oportunidade. Uma oportunidade de falar de um Deus que eles não sabem quem é, mas é o único Deus verdadeiro. Então, irmãos, ele não viu uma cidade perdida, ele viu a oportunidade de anunciar o Evangelho. E dessa mesma forma ele chega.
Irmãos, da mesma forma que Paulo viu a oportunidade que surgiu naquele momento, naquela cidade, de pregar para um povo totalmente perdido, totalmente alheio ao Evangelho, da mesma forma, irmão, nós também temos que fazer assim. Irmãos, nós não podemos silenciar o grito que vem lá de fora. A gente gosta muito de pregar, é muito bom pregar, é muito bom estar dentro de uma igreja, irmãos, mas não termina aqui. Não pode terminar dentro dessas 4 paredes, irmãos. E se você não escuta as almas lá gritando lá fora, é porque você escolheu não. Ninguém me pediu ajuda, eles não pedem, mas eles gritam. O espírito deles está pedindo socorro, irmãos. Chegar um momento que isso não incomoda mais, se está errado. Irmãos, a gente abre qualquer jornal ou qualquer rede social, é pessoas morrendo o tempo todo sem Deus. E querendo ou não, irmãos, isso é uma falha nossa. É uma falha da igreja contemporânea. Porque nós precisamos ouvir o grito dessas almas. Irmãos, há um dado aqui em Caxias do Sul, não é longe, não é em Porto Alegre, não é em São Paulo, é em Caxias do Sul, que a igreja que está lá fora é maior do que a igreja que está aqui dentro. Os desviados que nós temos são maiores do que os membros ativos que nós temos. Irmãos, isso é um problema. Não são pessoas que são alheias a Deus ou são inimigos da fé, são pessoas que em algum momento já aceitaram Jesus e foram para fora. Desistiram disso. Por quê? Por que isso aconteceu, irmãos? Isso tem que incomodar nós. Nós não podemos ser alheios, dormir descansado com isso, porque essas almas estão gritando, irmãos. Elas precisam de ajuda. E se nós não fazermos nada, Deus vai mandar um anjo, irmãos. Deus instituiu a nós a ir e pregar o Evangelho. Nós não podemos ser negligência a isso. Não dá. Essas almas estão gritando, e Paulo entendia isso, irmão. A gente, às vezes, tem uma empáfia totalmente errada, chega ali e vê alguém cometendo pecado. Eu escuto muito isso no carnaval, né? O pessoal, carnaval é uma festa diabólica. De fato é, mas todas aquelas almas podem ser salvas. E a gente se coloca na empáfia, Jesus volta e vai todo mundo para o inferno, daí eu quero ver lá. Irmãos, eu não quero isso, eu quero que Jesus volte e todo mundo vá para o céu. É assim que a gente tem que pensar. Não é o olhar de cima, é o olhar de baixo, dizendo assim, não, eu tenho que olhar para eles, eu tenho que imaginar que eu já fui tão pecador, ou pior que eles, eu tenho que chegar até eles e falar, mas se ele não aceitar, aí você fez a tua parte. Você tem que falar do poder de Deus, irmãos. Você experimentou o melhor remédio do mundo, que curou tudo que você tinha. Se você não entregar para as outras pessoas esse remédio, você está tendo falta de amor. Não dá, irmãos. Não dá para silenciar, a gente tem que olhar para cada desviado uma oportunidade de trazer de volta um servo de Deus. Para cada morador de rua, ver ali que pode ser um próximo pregador dos Gideões. A gente pode ver para cada pecador alguém que Cristo já derramou o sangue. Um sacrifício que já foi feito, irmão. Não dá para esquecer desses tipos de coisas, senão a gente vai colocando e vai vivendo no automático. Eu vou à igreja aos domingos durante a semana, eu vou na EBD, mas e lá fora, o grito que a gente está escutando? Se 10% das pessoas que já saíram desta igreja estivessem na EBD hoje, não teria lugar para colocar. Essas saídas, essas percas de irmãos, tem que doer na gente, irmãos. Não podemos ficar indiferentes. Então, irmãos, a pergunta que fica é que se nós conseguimos ser igual Paulo e enxergar oportunidades para pregar o Evangelho, ou se nós estamos simplesmente vivendo a nossa vida alheio à dor dessas almas, que nem sabem, mas precisam ser salvas. Amém, meus irmãos? Tópico de número 1. O contexto histórico-cultural e religioso de Atenas. Subtópico 1, Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Olha só, Paulo nessas viagens missionárias, nessa viagem específica, ele visita 3 cidades. Quantas cidades? 3 cidades. A primeira cidade que ele visita é Tessalônica. Vai lá, prega, alguns se convertem, depois ele vai até mandar as cartas para os tessalonicenses. A segunda é Bereia. E a terceira é Atenas. Cada uma delas apresentou desafios. Nenhuma delas foi fácil. Nenhuma delas que Paulo chegou para pregar foi fácil. Todas elas teve vários desafios. Mas veja só, a pior, sem dúvida, a mais complicada foi Atenas. Além de todos os problemas, vamos lá, berço da arte, berço da filosofia, berço da cultura, filósofos, vários deuses. Além de todos esses problemas, tinha um a mais.
Qual que era? O status. Era uma cidade cheia de si. Uma cidade que se achava a soberana, acima de tudo. Irmãos, esta cidade, ela tinha um prestígio da época. Então, quando ela era muito prestigiada, ela acreditava piamente numa coisa. Tudo que é importante, tudo que vale a pena ser dito e tudo que vale a pena ser escutado, tem que sair dessa cidade. Se vir qualquer pessoa de fora, qualquer coisa de fora, não vale a pena, não saiu daqui, porque é aqui que as coisas acontecem. É aqui que as coisas são boas. E isso criou para ela uma soberba, vamos dizer assim, um orgulho intelectual, um status que ela se enxergava acima de qualquer coisa. E uma pessoa, qualquer pessoa que dizer assim, eu sei tudo, sabe nada. Qualquer pessoa que achar assim, eu já tenho esse conhecimento, eu sou grandão, não sabe. Porque essa empáfia vai fazer com que você se feche, até mesmo para Deus te corrigir na sua vida. Se você achar que sabe que é o grande, que não precisa aprender mais, ou não precisa ir buscar mais conhecimento, ou buscar mais de Deus, você vai cair, porque a soberba, ela precede a queda. E essa cidade caiu nessa mesma arrogância. Nessa mesma arrogância, a cidade de Atenas caía. Então, era muito difícil para qualquer pessoa chegar lá e pregar. Era muito difícil para qualquer pessoa chegar lá e falar de Deus, porque eles tinham um conhecimento que tudo que era importante ser dito estava lá. E, infelizmente, este pensamento não ficou em Atenas, irmãos. Este pensamento não fica em Atenas, ele fica na sociedade como geral. Eu conheci uma pessoa que, se tu falasse para ele assim, olha só, se fazer assim dá certo. Ele diz, não dá. Agora, se tu falasse para ele, uma vez tu me falou que se fizesse assim dá certo, então tá bom, vamos fazer. Porque tinha que vir dele a ideia, senão não prestava. E infelizmente chega dentro da igreja, irmãos, tem aquelas pessoas que a pregação só é boa se for a dele, senão não é boa. O louvor bom é o meu, é o que eu toco, senão é no mínimo médio, o bom é o meu. Isso acontece, irmãos. O jeito de fazer certo é sempre o meu. Não ouço os outros porque eu sou a pessoa que faz certo. Que empáfia é essa? Que arrogância é essa que nós temos? Não dá para ter, irmãos. Nós não sabemos nada. Todo o irmão que começou ontem na igreja, na fé, e o irmão que está há 50 anos foram remidos e lavados pelo mesmo sangue. Se não fosse este sangue, não seria nada. Mas eu tenho teologia, 5 faculdades, eu tenho curso, eu sou pregador há 10 anos. É o mesmo sangue. Não muda o sangue. Tira a cruz da tua vida, vê o que sobra. Mas eu sou nada. Não é nada. Se tirar a cruz da tua vida, tirar a humildade que Cristo é o que te deu, tu teve eu não posso chamar de sorte, mas tu teve a misericórdia da graça ser na tua vida. É só isso. É o mesmo sangue, irmãos. Não dá para criar essa empáfia, esse orgulho. Então, para vocês verem o nível que estava aquela cidade, a Bíblia vai falar, o texto que nós lemos, que Paulo chega naquela cidade e o espírito dele se comove. Se comove a entristecer, se ficar triste com a situação da cidade. Irmãos, eu não estou falando que eu cheguei naquela cidade e o meu espírito se comoveu. Estou falando de Paulo. Paulo, um homem de Deus. Paulo era fariseu, depois foi convertido, foi açoitado, foi preso, perseguido, uma cobra picou ele, naufrágio, um monte de coisa aconteceu com Paulo e ele estava lá inabalável. Inabalável. Paulo chega naquela cidade e ele se comove. Então, irmãos, imagine como é que estava a situação daquela cidade. Para Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito, convicto de daria a vida por Deus a qualquer momento, se precisasse. E ele se comove com aquela cidade. Imagine o cenário, eu não consigo imaginar na minha cabeça o tão perdido que aquela cidade estava. Então, Paulo chega lá e encontra esse cenário. Atenas vivia, irmãos, um verdadeiro caos ideológico. Um caos. Não tinha, além de ter esses filósofos que cada um acreditava em alguma coisa, né? Além de ter a filosofia, além de ter a cultura de várias cidades miscigenando aquele povo, cada um puxando para um lado, também tinha os deuses. E sim, os deuses. Aqui a gente pode chamar deuses com D minúsculo, tá? São aqueles deuses falsos, aqueles deuses criados por homens, na ideologia de homens. Estes deuses,
Eles estavam lá sendo adorados por Atenas. Cada um tinha o seu altar. Aí tinha um deus para cada coisa. Tinha o deus da chuva, tinha o deus do sol, o deus da lua, o deus da terra, tinha o deus do vinho, até o deus da guerra eles tinham. Agora eu fico pensando, se um orava para ter sol e o outro orava para ter chuva, o que acontecia? Porque era um deus para cada coisa, irmãos. Era um deus para cada coisa, e todos eles tinham cultos, todos eles tinham altares, e isso fazia na cabeça do povo uma confusão, de não saber para que lado ia, irmãos. Sabe, havia uma necessidade de adorar, mesmo sem saber o que adorar. Era muito estranho, e sem falar dos pensamentos filosóficos que eram divergentes um com o outro, imagina com deuses. Era uma loucura aquela cidade, irmãos. E eles conheciam, eles conheciam todos os tipos de deuses, mas o único Deus que era verdadeiro, que tinha poder, que podia fazer, eles não conheciam. Olha que situação que eles viviam, irmãos. E isso me assusta, porque em Atenas acontecia coisas que a gente olha para a sociedade de hoje e continua acontecendo, muito tempo depois. Continua acontecendo. A gente vai mudando a roupagem, mas as coisas vão acontecendo igual. O homem, irmãos, ele tem uma facilidade enorme de criar ídolos para si. Enorme. O homem, para criar ídolos, é profissional. Por quê, irmãos? Porque o homem ele tem uma necessidade de adoração. Todo homem nasce com a necessidade de adorar. Nós não somos completos se não adorarmos. Mas quem que o homem tem que adorar? Jesus, Deus. É essa a necessidade de adoração. Só que o homem, como ele gosta de... Ele tem essa natureza pecaminosa, ele está sempre afastado. Está sempre longe. E aí o que acontece? Ele busca outras coisas para colocar o trono que tem no teu coração, em vez de colocar Jesus e Deus, ele vai lá e coloca qualquer outra coisa. Então ele cria para si um ídolo. Mesma coisa eles faziam aqui. Só que Atenas ainda era um pouco menos preocupante do que o que está vivendo hoje, irmãos. Porque Atenas, elas criavam um ideológico de um Deus, um homem perfeito, que tinha poderes especiais, que poderia fazer alguma coisa por você, e eles idolatravam. É errado? Idolatria da mesma forma, é errado. Mas hoje, nós pegamos homens normais, tão pecadores quanto nós, talvez com mais defeitos contra nós, às vezes até usuários de drogas famosos, a gente coloca ele num pedestal e adoramos homens. Que absurdo é esse, irmão? Piorou do que Atenas fazia. Piorou. E aí o que acontece, irmãos? Nós não chamamos esses homens de deuses, mas chamamos de reis. Se a gente pegar aqui exemplos, só para vocês entenderem onde eu quero chegar, irmãos. Exemplos aqui, a gente pode falar de reis de tudo quanto é coisa. Se a gente falar assim, isso que é o povo dá. É um rótulo que o povo dá para essas pessoas. Se falar de esporte, vai ter Pelé, que eles chamam de rei do futebol. Se a gente for falar de esporte, também vai ter Tiger Woods, que eles chamam de rei do golfe. Se falar de natação, vai ter ali Michael Phelps, que eles chamam rei da natação. Todos os títulos dados, assim, eles colocam esses homens, não, é inalcançável, esses homens aqui, eles estão acima dos outros. Se falar de basquete, é Michael Jordan, todos acima dos outros, irmãos. E nós, a sociedade, no geral, idolatra essas pessoas. Aí se falar de música, tem Michael Jackson, rei do pop. Se falar de música, também podemos falar de Elvis Presley, rei do rock. Todos os títulos que deram para eles, não foi eles que usurparam esse título, deram, a humanidade chegou, ai, tu é rei, tu está acima. Podemos falar de James Brown, o rei do soul, todos esses, irmãos, todos esses foi a humanidade que deu para eles. Se você for falar da indústria, tem ali Henry Ford, o rei da linha de produção, colocado como rei também, John D. Rockefeller, o rei dos negócios, colocado como rei também. Irmãos, tudo isso foi nós que damos, a sociedade que entregou para eles essa alcunha de rei, irmãos. Irmãos, olha só, ainda que nós temos uma misericórdia na nossa vida, que entre toda essa sociedade, esse povo, existe um povo que é diferente, que também é adorador, mas não adora homens. Existe um povo que é diferente, que sim, é adorador, mas ele adora alguém que é diferente, não foi alguém que foi idealizado, foi alguém que existe, sempre existiu, sempre vai existir, que veio na terra, salvou a todos e esse merece adoração. Irmãos, essa alcunha de rei foi nós que demos, mas teve um que nasceu rei. Ah, mas ele era um rei normal, o pregador? Não, ele era rei dos reis.
Ele era só isso? Não, ele também, além de rei, era Senhor. Era só Senhor? Não, Senhor dos senhores. Esse merece adoração, irmãos. Esse é o rei que nós adoramos. Jesus Cristo, esse merece. Qualquer outro é homem, pecador, falho, precisante de misericórdia, mas Jesus Cristo merece toda a adoração. Então, nesta manhã, irmãos, nós podemos fazer que nem o salmista e falar: levantai, ó portas, levantai vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Esse merece adoração. É esse que merece ser adorado, irmãos. É esse. Então nós não podemos deixar esse pensamento: ah, é rei, olha só, é o rei disso, é o rei daquilo. Não, eu adoro só um rei. Para mim só existe um rei, e ele é rei dos reis, sobre todos, e tem um nome acima de todo nome. Não dá para chegar, irmãos, e a gente começar a aceitar isso como se fosse normal. Não é normal. Subtópico de número 2, o início do evangelismo na sinagoga. Então Paulo, ele vai evangelizar em Atenas, primeiramente na sinagoga. A sinagoga era lá onde ficavam os judeus, né? E também os gentios que criam no Deus de Israel, não o Deus que Paulo estava pregando, porque eles não reconheciam ainda Jesus como Messias. E muitos ainda não reconhecem. Então Paulo chega lá e ele vai pregar primeiro na sinagoga. Por que primeiro na sinagoga? Primeiro, era um costume da igreja. Era um costume da igreja, do evangelho ali, ser entregue primeiro aos judeus e aos que já criam. E segundo, irmãos, porque Paulo ali tinha uma abertura. Ele não estava pregando um novo Deus. Ele não estava pregando algo diferente. Ele estava provando para aqueles judeus que Jesus era o Messias prometido. Ele estava dizendo: sabe que Jesus que vocês falaram aqui, que vocês ajudaram a crucificar, esse Jesus aqui cumpriu tantas promessas aqui. Olha as promessas que ele cumpriu, viu? É ele o Messias. Então Paulo ali já tinha um ponto de contato. E olha só, irmãos, Paulo não foi simplesmente chegando de forma assintosa. Não, ele vai por etapas, ele tem uma estratégia. Primeiro ele vai na sinagoga e prega, irmãos. Ele não esperou um templo novo para o cristianismo ser criado. Ele não esperou um convite formal: ó, excelentíssimo Paulo, venha nos trazer a sua convicção do evangelho. Não. Ele foi, tomou a iniciativa, criou uma estratégia e pregou. Numa cidade que não queria ouvir. Numa cidade que não tinha nem a pretensão de ouvir o evangelho. Mas Paulo foi. Então ele foi na sinagoga. Ele precisava apenas mostrar nas escrituras que Jesus era o Messias prometido. Depois, irmãos, que os judeus escutaram, os gregos também escutaram, e por fim, todos que estiveram dispostos ali na sinagoga a ouvir, ouviram. Ele começou onde tinha uma porta aberta. Às vezes não precisa reinventar a roda, né? Às vezes não precisa fazer: ah, não, tenho que criar um método novo, eu tenho que criar... Não, às vezes ele começa onde tem uma porta aberta. Tem uma estratégia, uma organização, e começa com essa porta aberta. Isso também nos ensina, irmão, que é uma verdade que às vezes falam tantas vezes a mesma coisa que a gente acha que é verdade. Mas às vezes não é. Irmão, tem algumas coisas que nós não podemos acreditar porque é falado há muito tempo. Eu não consigo ver um sentido nisso, irmãos. Mas parece que às vezes a gente trata a fé e a organização como inimigos. Se você é organizado, não tem fé. Ah, não, bota na mão de Deus, Deus vai fazer. Bota na mão de Deus, Deus faz. Irmãos, organização não é diferente. Ter um planejamento, ter um plano de ação, não é falta de fé, é excelência. É fazer da melhor maneira possível, irmão. Não dá para a gente acreditar que essa organização é esfriado na fé, é alguém frio. Não, a organização não é contra Deus. A organização, Deus usa, Deus é um Deus organizado. Tanto que ele tem seus ministérios divididos por funções. Organização. Tem os seus anjos divididos por funções. Organização. É um Deus organizado, não é um Deus que fez as coisas como deixar bagunçado. Não, ele tem uma organização. E essa mesma organização, irmãos, não é contra Deus, é a favor de Deus. Paulo, um homem organizado, cheio do Espírito, ele tem uma estratégia para pregar naquela cidade. Primeiro ele vai na sinagoga, depois ele vai na Ágora e depois no Areópago. Ele vai pregar nessa cidade com um ponto estratégico.
E é uma coisa que às vezes a gente escuta tanto falar, vamos que Deus faz. Vamos botar a cara, Deus vai fazer. Irmão, aqui está o que o Natanael, que ele ajudou no congresso de missão, né? Foi fácil? Sem organização ia dar? Não ia funcionar, né? As coreografias teve que ser ensaiada? Tinha que convidar o pregador para ver se ele tinha horário, agenda? Os músicos tinha que ser tudo ensaiado? Organização. Agora vai ter o coral das irmãs aí. Elas ensaiam sempre, irmãos. Estão aqui toda quarta-feira ensaiando. Aí agora pensa assim, vamos fazer o coral. Deus vai fazer. Beleza. Chega no dia, ninguém ensaiou nada, está aqui a folhinha com louvor, cante, não divide voz, não faz nada. Dá certo? A organização não é inimiga da fé, irmãos. Não dá para a gente ficar empurrando com a barriga. Deus vai fazer sim, Deus vai prover o Espírito. Irmãos, o que a gente faz é dar o nosso melhor, o resto é com Ele. O resto é com Ele, Espírito, unção, salvação de almas, é tudo com Ele. Mas se a gente colocar assim, não, vamos fazer do jeito que dá aqui, porque é para Deus. Porque é para Deus, eu vou fazer o meu melhor. Não, eu vou fazer mais do que o meu melhor. Eu vou entregar o possível, o impossível. Talvez eu até me sacrifique por esse projeto, porque não é para mim, é para Deus. Então não é uma coisa contra a outra, irmão. Organizado, tem que ser organizado. Veja só, e é muito importante, irmão. Pensa assim, manda um missionário para lá sem organização. Ah, não, conseguimos o dinheiro da passagem, bota no avião, bota no ônibus, manda para lá, e agora Deus provê. E aí? É organizado isso? Dá certo isso? Não, irmão, tem que ter uma estrutura, uma igreja aqui, uma base para ele. Tem que ter um mantimento para ele, porque ele vai lá trabalhar exclusivamente num lugar onde não é aceito, às vezes pode ser até perseguido, ele não vai ter como trabalhar. Tem que ter um mantimento, tem que ter um fundo de reserva para caso aconteça alguma coisa, porque vai ele, a família e os filhos, mas o pai dele fica aqui, mãe dele fica aqui, tio, tia, sobrinho, tudo fica aqui. E às vezes precisa voltar às pressas, alguma coisa, até por um encalço da lei. Então tem que ter toda essa organização. Não é só simplesmente mandar e Deus vai prover. Quando está lá e tu está organizado aqui, Deus provê. E às vezes tu não está organizado, Deus também provê. Mas não isenta da nossa parte, irmãos. Nós somos cristãos e somos organizados. Paulo aqui, já 2000 anos atrás, estava mostrando isso para nós no jeito que ele fez. Outra coisa, irmão, nós não podemos criar regras para nós mesmos quebrar. Cristão segue regras, cristão paga imposto. Ah, mas o Brasil é muito imposto. Azar, cristão paga imposto, irmão. Cristão não fica com o nome sujo no Serasa. Cristão tem que pagar suas contas, irmão. Ah, mas aconteceu sim. A gente entende que às vezes acontece alguma coisa. Mas não é, irmão, viver assim, de 5 em 5 anos meu nome limpa, vou lá fazer de novo. Não, irmão, a gente tem que ter zelo por isso. Tem uma história que conta de um obreiro que ele veio de fora, aqui em Caxias do Sul. E ele foi, não tinha nada, não tinha casa, não tinha endereço, não tinha nada. Foi lá comprar as coisas nas Casas Bahia e falou assim, você tem endereço fixo? Não tem. Tem emprego? Não, ainda não comecei a trabalhar. Então eu não posso fazer o crediário para você. Não existia cartão de crédito. Ele disse, não, tudo bem, quando eu tiver as coisas eu volto aqui. Eu estou ali na igreja, que eu congrego com o pastor João Lundrig. Aí ele disse, não, tu é obreiro? Sim, eu sou presbítero do pastor João Lundrig. Não, então para ti tem crédito. Se tu é presbítero, se tu é da igreja, tem crédito. Será que continua assim hoje, irmão? Será que continua assim? Será que a gente ainda tem esse crédito? Eu escuto pelo contrário. Não, mas os crentes são pior que os outros. Irmãos, isso é uma coisa absurda, mas foi o ponto que nós chegamos. Crente tem que ser organizado. Outra coisa, irmão, você vai lá, vamos fazer uma campanha evangelística. Vamos fazer uma campanha evangelística. Trazer quem? Trazer quem nunca ouviu o evangelho ou quem está afastado. Beleza. Aí tu vai lá, irmão, quero fazer um convite para ti. Venha no culto, vai ser uma bênção, vai ter um pregador lá, usado em mistério. Ele disse, beleza, irmão, eu vou. Eu só preciso saber que hora começa e que hora termina. Aí tu vai dizer assim, começa às 7 e termina às 9. Dá 10h30 o cara está aqui dentro. Aí o que tu vai dizer para ele? Ele disse, irmão, pode mentir na igreja que tu me mentiu? Irmãos, isso não estou reclamando porque fica tempo, não. Nas igrejas tem que ter estas regras. As regras têm que ter seguidas. Ou tu não bota uma regra, né? Não tem regra, então. Não tem hora para combinar. Não... Claro, irmãos, eu não estou falando aqui para nós limitarmos o Espírito de Deus está trabalhando. Não, encerra o culto que deu o horário. Não é isso que eu estou falando. É tudo. E também ninguém vai reclamar de passar 10, 15 minutos. Ninguém vai reclamar. Irmãos, mas a gente tem que seguir as regras porque o mundo lê a nossa vida, não lê a nossa Bíblia. Nós temos que seguir as regras todos totais, irmãos. Porque a gente é crente e a regra para a gente é mais alta.
A regra para a gente é mais alta. Várias vezes tu senta numa roda, o cara falando, porque eu briguei lá, briguei no trânsito aqui, briguei aqui. Daí fala, um dia eu fiquei com raiva no trânsito. Tu que é crente ficou com raiva. Crente, ó, tipo do crente. A régua para nós é muito mais alta. Eles podem, a gente não. Porque a nossa vida é a Bíblia que eles leem. E é assim que funciona, irmãos. E graças a Deus por isso que temos que dar bom testemunho. Amém? Subtópico de número 3, a proclamação do Evangelho na Ágora. Bom, depois de pregar para os judeus, depois de pregar ali para as pessoas que já tinham ali uma convicção com Deus, ele vai à Ágora. A Ágora era o primeiro nível da intelectual. O primeiro nível de sabedoria era a Ágora. O que é isso? Ali era onde o pessoal que começava a pensar se reunia. Não era ainda os cientistas e os caras mais grandes da época, mas era ali onde o pessoal que começava a ter aquele pensamento um pouco mais elaborado se reunia para debater essas ideias. A Ágora também a gente pode chamar da praça da cidade. Tinha o centro cultural ali, tinha o centro comercial ali e também tinha essa parte de conversação dessas pessoas que começavam a despontar como pensadores. Era o início, era o primeiro plano ali. Então Paulo vai à Ágora. Muito mais, irmãos, do que apenas pessoas que estavam ali para comprar, vender ou falar, também ali havia os artistas da época, tá? Também havia os políticos, havia filósofos e havia os intelectuais, todos que queriam pensar. Já na Ágora estava ali. Não era o nível mais alto, mas já estavam ali. Irmãos, ali era debatido todo tipo de ideia. Então Paulo poderia chegar ali e falar. Mas é interessante, irmãos, que entre aquelas pessoas frequentavam alguns filósofos e eles tinham as características, algumas características bem peculiares. O filósofo, apesar de ter as convicções deles, eles estavam sempre atrás de escutar uma novidade. Sempre atrás de algo novo, algo que eu não sei, vou lá escutar o que é esse burburinho. Sabe? Sempre tinha aquele comichão nas orelhas. Os filósofos eram assim. Por um lado, para eles que estavam escutando a coisa errada, era bom. Porque se eles escutassem o Evangelho, podia dar abertura e ser convertidos ali. Mas o que nós não podemos ter é esse comichão quando estamos aqui dentro. Porque um pastor lá de não sei aonde falou isso. Calma, irmão. Calma. Primeiro que pastor nenhum detém toda a verdade. Pode ser o cara que você segue, o cara que você gosta, pode ser a pessoa que você mais admira na vida. Essa pessoa é passível de erros doutrinários, teológicos e espirituais. Não dá para colocar de novo em pedestais, porque senão vai acabar se frustrando, irmão. Mas então Paulo, mais uma vez, já que ali ele poderia ser ouvido, enxerga uma oportunidade. Uma oportunidade de pregar o Evangelho para aquelas pessoas que não teriam uma outra oportunidade. Era a única oportunidade que tinha de ouvir. Talvez outra pessoa não chegasse naquele lugar para pregar o Evangelho para Atenas, naquele momento. E Paulo foi. Os filósofos vieram, questionando tudo, mas ouviram as novas ideias. Claro que eles não acreditavam facilmente em tudo. Não era assim, tem uma nova ideia, eles acreditavam. Mas pelo menos eles ouviam. E isso foi importante, porque Paulo ali conquistou esse direito de falar. Esse texto ensina, irmão, que o Evangelho não está limitado no ambiente religioso. Como a gente já falou, a igreja aqui dentro é importante, mas lá fora nós temos que se importar com o que acontece lá fora. Nós temos que se importar com as almas que estão sendo perdidas, irmãos. Irmãos, o Evangelho ele tem que ser pregado em todos os lugares. E eu sei que é estranho falar isso, porque quando você se converte, você vai ver um rótulo, você não vai ver, mas as pessoas que não são do seu nicho cristão, vão enxergar em você, no momento que você se converter de verdade, um rótulo bem grande nas suas costas, escrito chato. Vai estar lá. E está tudo bem, irmãos. Nós vamos ser taxados de chato. Porque a pessoa, normalmente, ela vem e te conta um problema, você tem a solução, é Jesus, entrega para ela, é chato. Não, eu não quero ouvir falar de Jesus, eu quero só falar, eu quero um remédio. Eu quero qualquer outra coisa, para minha tristeza. E aí tu fala de Jesus, porque você sabe que Jesus faz essas coisas. Você sabe que Jesus cura. Você sabe que Jesus batiza, Jesus transforma. Você tem toda a prova que Jesus é a melhor coisa que essa pessoa pode conseguir. E aí o que você faz? Vai lá e apresenta Jesus. Aí ela não quer, e ela vem com um problema de novo. Você apresenta Jesus de novo. Ela vai dizer, não vou falar mais com ele, é chato. Só fala de Jesus. É um carimbo que a gente vai receber e está tudo bem. Quando não chamam de outra coisa, ultrapassado,
fanático, um monte de coisa que vão chamar a gente quando a gente for falar de Jesus. Está tudo bem, irmão. Não fique triste com isso. Foi assim com os profetas antes de você. Não fique triste com isso. Assuma isso com orgulho, porque se você está sendo chamado de chato, não é por causa do seu pai, não é por causa da sua mãe, é por causa do seu filho, é por causa de Jesus. Está tudo bem. Então, irmão, na escola, mas eu tenho só 12 anos. Pregue, eu tenho 15, pregue. Eu tenho 20, pregue, eu tenho 30, pregue. Pregue, claro, né? Primeiro com as suas atitudes, depois com as suas palavras. Mas pregue. Porque, irmãos, todo campo é missionário. A gente fala muito, né? Vamos fazer missão. Tem que ir para a África, tem que ir para a Bolívia, tem que ir para um lugar difícil. Não, a missão começa aonde você está. A missão começa onde você está. Tem pessoas, irmãos, eu garanto que se a gente dar 2 passos para frente, olhar para o lado, vai encontrar alguém que não aceitou Jesus ainda. Vai encontrar alguém que não aceitou Jesus ainda. Irmão, quantos de nós temos no nosso carro aqui um folhetinho impresso, com um versículo que seja, para quando pedirem alguma coisa na rua a gente entrega? Nós temos ainda essa prática? Não tem mais, irmãos. Talvez tenha 5 centavos lá e o bilhetinho só para a pessoa pegar o bilhetinho pelo dinheiro. Mas se ela ler, já valeu a pena. É missão, irmãos. Todo esse lugar é de missão. Às vezes, irmãos, em lugares que a gente pensa assim, não, lá não precisa, é daí que precisa. Nós temos que ganhar essas pessoas, irmãos, independente do lugar onde elas estão. Irmão, não existe um lugar no mundo onde você não precise pregar o Evangelho. Não existe. Até mesmo se você estiver sozinho, pregue o Evangelho, porque ele vai falar com você. Não esqueça, irmão, pregar o Evangelho é importante. É o que Jesus falou. Jesus não falou, pregue o Evangelho para quem quer ouvir o Evangelho. Jesus falou, pregue o Evangelho a toda criatura. Mas eles não querem ouvir. Pregue. Não está restrito à aceitação. Pregue. Se fosse por aceitação, os mártires nenhum morreria. Por quê? Porque eles não eram aceitos, tantos que eram presos, condenados e mortos. Então, irmãos, não basta simplesmente pregar para quem quer ouvir, é mais fácil pregar para quem quer ouvir. Irmão, a parte fácil do Evangelho é subir aqui, pegar o microfone e pregar. Essa é a parte fácil. Precisa de um preparo? Precisa, mas é uma parte mais fácil, irmão. Porque aqui, todos vieram aqui ouvir a palavra, todos vieram aqui com a sua revista acompanhar a palavra. É fácil, vocês dão glória a Deus, aleluia, a gente fica feliz, se alegra, o Espírito desce. Mas e lá onde ninguém quer te ouvir, ninguém quer ver, e se olharem para ti, vão dizer, lá vem o crente de novo. Lá também é lugar de pregar. Irmão, se eu não tivesse com o microfone aqui, teria outro para fazer melhor do que eu. Mas lá talvez não tenha outro que vá. Por isso tem que ir, irmãos. Então, o Evangelho é assim que funciona, irmãos, mesmo sendo rotulados. Depois nós vamos entrar aqui no tópico de número 2, que é os filósofos epicureus e estoicos. Aqui, irmãos, eu quero só fazer uma menção à filosofia antes de entrar nos filósofos. Por quê? Irmãos, a filosofia, aqui, coloquem isso na cabeça de vocês. Filosofia de vida, pensamento dogmático, não salva ninguém. Pode ser a filosofia mais puritana do mundo, a mais ideológica do mundo. Eu vou ser alguém bom, eu vou fazer isso, vou viver como o servo da sociedade. Não salva. Quem salva é Jesus. Filosofia não vai salvar ninguém, irmão. E quem estuda teologia sabe que você se depara muitas vezes com pensamentos filosóficos. E eu era alguém muito resistente à filosofia. E algumas partes ainda sou. Só que, irmãos, eu percebi alguma coisa. Existe alguns pontos que tu ocupa dentro da igreja que você não pode ignorar a filosofia. Josias é professor de história, sabe, né, Josias? Tem algum tempo, alguma coisa, se você se levanta para ensinar, você não pode simplesmente demonizar e dizer, eu não preciso saber disso, não quero saber disso. Não. Sabe por quê? Porque se você não conhecer, você vai ser suplantado quando for confrontado. Se eu dissesse assim, não quero saber de filosofia na minha vida, nunca vou estudar, não quero saber nem o que é. Eu seria um bom cristão ainda. Iria para o céu do mesmo jeito. Mas sabe o que eu seria? Um péssimo professor. Porque no momento que alguém estivesse me ouvindo, tivesse esse conhecimento, fosse rebater comigo, o que eu ia dizer?
O que eu ia dizer, irmãos, isso não serve só para filosofia, sociologia, serve também para os outros dogmas que tu conhece. Adventista, Testemunha de Jeová. Todos esses, irmãos, eles vão vir com doutrinas estranhas à Bíblia. Mormons, os espíritas têm o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso você tem que conhecer como um professor, como um pregador também deveria. Não estou dizendo que você tem que viver e nem pregar isso. Não é isso. Mas você tem que conhecer principalmente para ser um bom apologeta. O que é apologeta? Defender a fé que tu acredita. Defender aquilo que tu acredita. Aí tu vai vir, agora a pessoa vem, te traz uma teoria nova, tu refuta ela, não no que tu acredita. Tu refuta ela naquilo que ela acredita, ela vai dizer, pô, eu não sabia que tu... Elaborei tanto essa teoria e agora tu vem e destrói. Então é por isso, irmãos, que a gente tem que separar. Conhecer não é viver. Conhecer não é viver, irmãos. Inclusive hoje nós temos pregadores que aplicam métodos estoicos nas suas pregações. Se tu saber o que é o estoicismo, tu vai ver. A gente escuta muito na internet aí esses pregadores com muitas, às vezes, persuasão, textos que fazem a pessoa inflamar. Irmãos, tudo isso, se tu conhecer, tu vai perceber que alguns na internet aí, tu vê que eles usam algumas ferramentas circulares que não provêm do Espírito. Por isso que você tem que conhecer, irmãos. Não viver, mas conhecer. Certo? Se não quiser conhecer, irmão, tudo bem, desde que não se levante para ensinar. Ué, como assim? Irmão, um professor, ele tem que saber mais do que o aluno. E quando o aluno terminar, o aluno tem que saber mais que o professor. Aí foi um bom trabalho. O professor, ele trabalha para que o aluno seja muito melhor do que ele. Só que se o professor não busca conhecimento, quanto tempo Paulo ficou aos pés de Gamaliel? 14 anos. Conhecendo. Para depois... Então, irmãos, olha só. Não dá para a gente negligenciar o conhecimento. Dizer, não preciso estudar, não preciso... Irmãos, se vai levantar para ensinar, tem que conhecer. Ah, mas e o sacrifício? Ah, irmão, não é fácil estudar. Às vezes tu quer chegar em casa, não quer ler, não quer fazer nada. Quer descansar. Não tem um preço a pagar também. Mas o professor, ele não pode ficar preocupado com isso. Não é, Josias? Tem que fazer, tem que estudar, tem que saber mais que o aluno. Certo, irmãos? Então a gente entra aqui no subtópico de número 1, que vai falar dos epicureus. Os epicureus, irmãos, eles tinham um monte de coisa errada na sua vida. No que eles acreditavam. Primeiro, eles acreditavam que o objetivo da vida era o prazer. O hedon, que a gente chama. Hoje o hedonismo vem de hedon, que é o que eles acreditavam que é o prazer. Mas o prazer para eles não era estar sempre em festas, sempre assim em bebedeiras, não. O prazer para eles era viver uma vida sem percalços. Sabe aquela vida tranquila, pacata e serena? O prazer deles estava evitar extremos. Eu não me estresso, eu estou aqui sempre tranquilo. Esse é o meu prazer. Não ter problema aqui, não ter problema lá. Era o que eles acreditavam, buscando sempre o prazer máximo, a alma tranquila, o hedone que a gente chama. Eles também não criam que os deuses, eles não eram ateus, mas eles não criam que os deuses acreditavam no... Eles não acreditavam que os deuses eles influenciavam na vida dos humanos. Os deuses eram seres supremos indiferentes aos humanos. Não criaram nada, são apenas um humano superior, vamos dizer assim. Era o que eles acreditavam. Também não viam, não escutavam orações. Para eles, deuses viviam completamente alheios à sua raça, que era humana. Então, eles tinham isso. Então, Paulo, como ele já vai lá pregar na Ágora, ele já vai e ele já traz a mensagem de um Deus vivo, de um Deus criador, de um Deus que é tão diferente do Deus que eles escutavam. Então, Paulo ali já confronta. Olha que interessante, irmãos. Paulo sabia o que eles acreditavam, porque Paulo era muito culto nisso. Paulo sabia todos os pensamentos, e Paulo não muda a palavra. Ah, mas eles não iam querer. Não, Paulo não muda o que é a verdade. A verdade não pode ser mudada. Mas eles não queriam aceitar. Não importa. A verdade é a verdade. Deus ia cobrar de Paulo se Paulo muda. Não ia cobrar deles. Tem que ser pregada a verdade, irmãos. Isso não muda. Outra coisa, eles acreditavam que o universo surgiu por acaso, que tudo na vida era formado por átomos, né? E esses átomos, aconteceu que, pum, do nada surgiu o evangelho. Era o que eles acreditavam. Surgiu o planeta, o mundo, era o que eles acreditavam. Não acreditavam em nada que Deus criou, nada que Deus regeu o universo ou que Deus sustentava o universo. E aí Paulo já prega lá também. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há. Já confronta eles de novo. Então eles já estavam, né? Na segunda vez que Paulo confronta eles já estavam um pouco... Já não devia ter deixado esse cara falar aí. Já está falando muita besteira.
Ele não acreditava também na vida após a morte. Acreditava que morreu, o corpo e a alma era matéria, morreu, acabou e já era. Não tinha vida após a morte, não tinha ressurreição, não tinha inferno, não tinha julgamento, não tinha nada. Paulo vem por outro viés falando que na ressurreição dos mortos Deus julgará a todos. Já vai contra de novo eles. Aí eles dizem assim, ó, fizemos besteira. Aí o cara já está falando, e olha ali, olha o tanto de pessoa que está prestando atenção no que ele está falando aí. É melhor ele parar de falar. Então Paulo vai de novo. Outra coisa, para eles o pior inimigo para nós é Satanás, né? O inimigo das nossas almas, é o cara que está sempre tentando. Para eles era o medo. Sentir medo para eles era o pior inimigo. Então o principal inimigo deles era o medo. Então, se tu tivesse medo de morrer, medo de Deus, para eles assim tu estava contra o pensamento filosófico deles. Então eles abominavam o medo, era o inimigo da vida deles o medo. Então, por tudo isso, Paulo foi confrontando. Ele diz, o universo surgiu do nada. Ele diz, Deus criou o universo, todas as coisas que nele há. Deus não interfere, Deus escuta as orações, vai vir e vai julgar o povo. Tudo isso contra eles. E aí já mudou toda aquela aceitação que eles tinham na pregação, mas Paulo continuou pregando, que haverá julgamento, que Deus chama todos ao arrependimento. Paulo continuou pregando, sem mudar uma vírgula do que teria sido pregado. E isso é importante, irmãos. Irmão, nós não podemos mais medir um culto pelo tamanho do glória a Deus. A gente não pode medir, o quantas pessoas vieram ao apelo. Não, irmãos, não dá para medir o culto pelas coisas que nós vemos. Nós temos que medir o culto quando chegar em casa e diz o quanto eu fui alimentado. O quanto Deus me confrontou. O quanto eu fui mudado. É assim que a gente mede um culto, irmãos. E como você faz um bom culto? É vir para entregar tudo. Não dá para a gente ficar naquilo que os olhos veem, sabe? A igreja cheia vai ser um bom culto. Irmãos, às vezes pode ter 2 pessoas aqui e o culto ser maravilhoso. Existe uma história de um pastor que ele se mudou para uma cidade nova e ele começou a pregar. No culto dele só tinha ele e a esposa dele. No primeiro culto só tinha ele e a esposa dele. No segundo culto só tinha ele e a esposa dele. No terceiro culto ele disse, eu vou parar. Não vem ninguém, só estou pregando para ti e minha esposa. Daí ela disse, vamos fazer mais hoje. E fizeram. Naquele culto, um homem passava na rua, escutou um louvor, entrou, sentou, no apelo aceitou Jesus. O nome deste homem, Charles Spurgeon. Hoje é conhecido como o príncipe dos pregadores. Se aquele pastor fecha a igreja. Era uma pessoa só, não tinha ninguém. Mas ele fez mais um culto, aquele homem entrou. E quantas almas a pregação daquele homem impactou? Ele está nos livros hoje. Por causa de um pastor que não fechou a igreja. Será que o pastor tem porcentagem nessas almas que Spurgeon ganhou? Irmão, se não fosse o pastor pregar, se fosse o pastor desistir, perdia o príncipe dos pregadores. Veja só, irmãos. Então a gente não pode medir o culto por quanto de pessoa vem ao apelo, ou pelo glória a Deus, irmão. As mensagens que mais mudam a gente não dá vontade de dar glória a Deus. Às vezes Deus diz assim, você era perdido, você vai dizer, glória a Deus que eu era perdido. Não. Você, glória a Deus que eu sou salvo hoje. Quando Deus vai te confronta, às vezes você tem tanta vergonha de si mesmo, tanta vergonha da podridão que a gente teve, ou as coisas que a gente ainda faz errado no confrontamento da palavra, a gente tenta, se pudesse se esconder embaixo da cadeira, se escondia. Não dá vontade de dar glória a Deus. Aí se você disser, não, eu vou inflamar o povo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por isso que eu não peço glória a Deus, irmãos. Muitos pregadores, vamos dar um glória, não, irmão. Às vezes não dá vontade de dar glória. E está tudo bem. Porque quando você chegar no céu remido pelo sangue dele, aí você vai viver só dando glória. Só dando glória. E depois tem os outros filósofos aqui, que é os estoicos, irmãos. Os estoicos também, os seguidores de Zeno ou de Zenão, eles... 300 anos Zeno tinha morrido antes de Paulo chegar ali em Atenas. Então já tinha bastante tempo, mas era muito forte ainda. E esses aqui já eram um pouco mais diferentes. Eles acreditavam num universo governado pela razão. E aqui a palavra confunde, que eles chamam de logos, né? Mas não é o nosso logos bíblico, o verbo, é outro logos para ele. O logos que eles chamavam era o próprio universo, ou seja, o poder do universo, a atração do universo, tudo isso era o logos que esse povo dos estoicos acreditava, e quem é estoico até hoje acredita ainda nesse logos. Ele acredita que o logos que rege as coisas, o logos que faz tudo, mas não é uma pessoa. O logos não é pessoalizado. O logos é apenas uma força ativa, vamos dizer assim. Era o que eles acreditavam. Eles acreditavam também numa espécie de panteísmo. Tá? O que é panteísmo? É Deus está em tudo.
a natureza é Deus, o clima é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus. Deus faz parte de tudo. O que é totalmente errado é o que a gente acredita. E não faz o menor sentido. Porque, irmãos, não tem como você criar alguma coisa e ser menor do que aquela coisa. É como se eu dissesse assim, o homem que inventou o computador está dentro do computador. Como faz sentido isso? O homem que inventou o carro está lá no motor do carro dentro. Não tem como, irmãos. Para você criar alguma coisa, vocês têm que estar acima daquela coisa. Então, o que Deus criou? Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou? No princípio, tempo. Deus criou o tempo. Tem que estar acima do tempo. Os céus, o espaço. Deus criou o espaço. E depois a terra, a matéria. Deus tem que estar acima de tudo isso. Maior que tudo isso. Então, para eles, a natureza é Deus, não faz o menor sentido, irmãos. Não tem um sentido nisso que eles acreditavam. Certo? Então, eles acreditavam que não tinham a natureza divina, era apenas uma organização do universo. Outra coisa, a virtude era o bem maior para eles. A principal coisa era o bem maior. Ou seja, para o estoico, a felicidade não dependia de dinheiro, não dependia de saúde, não dependia de nada. Para eles, a sabedoria, a justiça, a coragem e o autocontrole era tudo o que importava. Né? Eles trabalhavam com isso. E se você vê, é princípios bíblicos. Né? Tu ser justo, ser sábio, ter coragem, autocontrole, é até um fruto do Espírito. Mas veja só, em algumas coisas os filósofos apontam para um pensamento bíblico. Outras coisas, totalmente diferente. Vocês entendem? Olha a diferença disso. Alguns princípios eram bíblicos, outros princípios totalmente assustadores à Bíblia. Então, veja só. E eles acreditavam também que as emoções eram vistas como um grande problema. Você não podia ficar triste, se emocionar, perder um parente. Tranquilo, está tudo dentro do destino que o Logos criou para você. Não se emocione, não fique triste. Nasceu o filho. Sem alegria. Quieto, porque é assim que tem que ser. O Logos já planejou tudo. É só você seguir. Era o que eles acreditavam. Não acreditavam que precisavam orar para interferir em alguma coisa, nada. Eles só precisavam aceitar. O trabalho da vida deles era aceitar o que acontecia, sem nenhum tipo de emoção. Tanto que a gente escuta a palavra apatia. Alguém já ouviu falar, aquele cara é apático, não demonstra emoção, está sempre quieto, está sempre... Sabe? Apatia vem deles, dos estoicos. E também tem algumas pessoas que chamam as pessoas que são bem frias como estoicos. Lá, se você tivesse uma doença, perdas, perseguições, você tinha que se manter frio, sem esboçar emoção nenhuma, dentro do pensamento estoico. Outra coisa, eles tinham divergências, eles não acreditavam, os próprios estoicos, uns acreditavam em algumas coisas, outros acreditavam em outras. Sobre a vida após a morte. Eles acreditavam que a alma sobrevivia um tempo depois que o corpo morresse e o universo absorvia ela de novo. Era o que eles acreditavam. Depois, eles não acreditavam também em ressurreição corporal. Morreu, o corpo nunca mais volta. E Paulo, a gente já viu que como ele pregou contra os princípios dos epicureus, aqui contra os filósofos estoicos também. Foram rebatendo todas as pregações. De novo, Paulo não muda a palavra. Nisso nós vamos chegar no subtópico 3, que Paulo é levado ao Areopago. Lembra que eu falei que a Ágora era o primeiro nível de sabedoria? O Areopago, daí já estava lá os grandão. Aí já estava lá as pessoas relevantes. E Paulo chega lá no Areopago, irmãos, era conhecido como Colina de Marte pelos romanos e pelos gregos conhecido como Colina de Ares, né? Que é o deus da guerra deles. E Paulo chega nesse, que é um dos lugares mais importantes de Atenas, ele chega lá e começa a pregar. E veja só, irmãos, a cidade estava dominada pela idolatria, todos os tipos de deuses, como a gente já viu. Humanamente falando, a pessoa deve olhar para Paulo, deve olhar para dentro dele e pensar, eu não tenho capacidade de pregar aqui. São os doutores da lei dele. Mas Paulo, mesmo com todo esse cenário contra, ele vai lá e prega, irmão. Ele vai lá e prega. Mas Paulo não era qualquer um. Paulo tinha todo esse conhecimento, irmãos. Paulo tinha todo o conhecimento da escritura bíblica. Paulo era um fariseu convicto, tinha o conhecimento dos fariseus. Paulo era alguém estudado, tanto que uma vez Paulo foi discutir com alguém e ele falou o grego mais polido que tinha. E disseram assim, tu vai ter que baixar o nível do teu grego porque nós não entendemos. Para vocês verem o tanto que Paulo era preparado. E aí uma coisa que eu não entendo, irmãos, que às vezes a gente escuta nos tempos de hoje, que é o seguinte, não, a Bíblia é bom, você tem que amar a Bíblia, você tem que viver a Bíblia, só não estude a Bíblia. Não faz sentido, irmãos. A gente escuta falar teologia esfria o crente. Como? A obra da tua vida é a Bíblia, é o mapa da tua vida. Aí quando você estuda ela, você fica frio. Aonde? Alguém já ouviu essa frase?
Teologia esfria o crente? Eu não consigo, irmão. Irmão, hoje eu não sou um cristão grande coisa. Tenho que melhorar muito. Mas eu era extremamente meia boca antes de estudar. Terrível. Quase um desviado. E isso me fez amar Deus de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque eu era uma pessoa muito lógica e eu vi que a lógica é adorar a Deus. Eu vi que o que é necessário é amar a Deus. Eu vi que é Ele tudo o que importa. O resto, todo o resto, títulos, cargos, todo o resto é vaidade. Adorar Ele em espírito e em verdade é o que importa. Então, irmãos, a teologia não vai esfriar o crente. Porque a única maneira da teologia esfriar o crente é se você quiser, assim, não vou estudar para saber mais que os outros. Agora, se você for estudar para conhecer mais de Deus, isso vai transformar a sua vida. É por isso, irmãos, por isso que a gente não pode, essas frases prontas, acreditar que é verdade. Estudar sobre Deus, ver o que Deus fez no povo de Israel, ver o que Deus fez na vida de Davi, ver o que Deus fez na vida de cada profeta, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. E aí tu se inflama e quer cada vez mais perto de Deus. Então, irmãos, Paulo fez a sua parte, mesmo tendo ali todo o Espírito Santo a favor dele, estava cheio de Deus, Paulo ainda fez a sua parte, era alguém preparado. Irmãos, Deus usa quem se prepara. Não vamos ficar com esse negócio de, não, na hora certa Deus vai me usar. Não, Deus usa quem se prepara, irmãos. É assim que eu conheço a história de um rapaz que uma vez recebeu uma profecia, assim que, Deus vai te usar para pregar nos Estados Unidos. Passou 3 meses e ele eufórico com aquela profecia, chegou para o pastor dele e pediu, pastor, tu acha que essa profecia foi de Deus? E o pastor inverteu a pergunta, e tu, acha que foi? Ele disse, eu acho que foi, senti no meu coração. Beleza, tu já foi fazer teu curso de inglês? Curso de inglês? Para quê? Ué, tu não vai pregar nos Estados Unidos? Ah, não, mas Deus me deu a profecia, Deus que me ensina inglês também. E aí, irmãos? Ah, não, mas eu vou pregar para brasileiro lá nos Estados Unidos. Tá, mas para o aeroporto, para comer alguma coisa, chegar, não vai estudar? Por que não se preparar, irmão? Se tu tem oportunidade, tem dinheiro para pagar o curso, pode ir lá. Por que não se preparar? Para que ficar assim, não, Deus vai prover, Deus vai prover. Irmão, se é necessário, Deus provê. Deus pode fazer aqui, sumir você aqui e aparecer lá em Paris pregando numa praça. Pode fazer, porque Deus tem todo o poder e nada é vetado a Ele. Mas normalmente Deus trabalha com os meios lógicos às vezes também. Então, se você tem uma promessa de ser pregador, vá estudar para ser um bom pregador. Se você tem uma promessa que vai ser usado na música, faça uma aula de música, não para apresentar o melhor louvor aos irmãos, para apresentar o melhor louvor ao Deus que te chamou para fazer. Então, irmãos, isso são desculpas que a gente dá. Muitas vezes a gente demoniza uma coisa para não precisar. Não dá para dar essas desculpas. Estude o máximo possível a palavra de Deus, com o coração aberto. Seja excelente naquilo que você faz. Depois nós entramos aqui no tópico de número 3, subtópico de número 1, observação cultural como ponto de contato do Evangelho. Olha só, irmãos, Paulo aqui, ele cria uma ponte. Ele não chega atacando a idolatria da cidade, porque antes de falar ele tinha que conquistar o direito de ser ouvido. Antes de falar ele tinha que as pessoas escutassem ele, porque se ele só chegasse dizendo, estão tudo errado, vão tudo para o inferno, não ia dar. Primeiro ele começa fazendo uma espécie de elogio. Tenho visto que vocês são religiosos. Olha a sabedoria, olha a ponte que ele cria. Eu vi que vocês têm bastante altares, bastante deuses. Veja só. E aí ele está falando bem de nós, vamos escutar. E aí ele começa e a verdade vai surgindo, eles já vão, mas eles estavam escutando. Se só chegasse apontando, um para cada lado e acabou a ministração ali. Paulo usa isso. Então Paulo reconhece a religiosidade do povo e ele vai falar. E o povo escuta ele. Depois vemos, irmãos, que Paulo usa outro elemento que ele encontra na cidade para de novo fazer uma ponte. Ele diz assim, eu vi que vocês têm deuses aqui para tudo quanto é lado, mas eu achei um altar que me chamou a atenção. Que é um altar que vocês escreveram ali, ao Deus desconhecido. E aí ele usa o altar ao Deus desconhecido para começar a pregar do Deus verdadeiro. Irmãos, aquele altar não era um altar para o nosso Deus. Não era que Atenas fez um altar para cada um, vou fazer um altar aqui para Deus Criador. Não. Era um altar, para ver, eles tinham tanto medo desses deuses que não existiam, que eles diziam assim, caso a gente esqueceu de fazer um altar para algum Deus, vamos botar esse aqui como coringa. Se o Deus vir cobrar a gente, está aqui, é o Deus desconhecido, era você, entendeu? Então eles fizeram isso, não era para o nosso Deus. Só que Paulo enxerga que lá diz, sabe esse Deus desconhecido? Esse Deus desconhecido para vocês é o Deus que eu conheço. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu conheço. Então Paulo usa o altar e quando ele vai falar, ele já não está mais falando do altar, ele está falando de Deus.
E aí muda a história, que daí ele fala assim, o Deus desconhecido para vocês foi o Deus que criou o céu e a terra. O Deus desconhecido para vocês é o Deus que dá limites para o mar. É o Deus que impede o mar de avançar na terra. É o Deus que sustenta a gravidade. É o Deus que colocou o céu no lugar certo. É o Deus que faz a lua dar a sua luz à noite. É o Deus que cuida de cada centímetro e grau da gravidade para que o mundo não se termine. Esse é o Deus desconhecido para vocês, mas eu conheço Ele muito bem. Esse é o Deus desconhecido que vocês estão adorando sem saber. Esse é o Deus que vocês têm que adorar, é o Deus que criou tudo. Paulo cria uma ponte, irmãos. Às vezes a gente, por ser religioso e não ser crente, a gente cria muros em vez de pontes. Às vezes você vai lá assim, bom, eu não posso, meu filho não pode jogar um futebol porque a gente é crente. A criança cresce odiando a igreja. Ah, minha filha não vai ter festa de 15 porque a gente é crente. Frustra com a igreja. E daí quando vê, sai. Sabe por quê? Porque às vezes o pai e o filho, eles criam uma ponte, eles criam um muro em vez de criar uma ponte, irmãos. A criança ela tem que ser ensinada no caminho que deve andar. E às vezes a gente foi ensinado de uma maneira errada e a gente passa isso à frente, irmãos. Irmão, não tem mal nenhum você pegar o seu filho e ir ao parque e jogar uma bola com ele. Qual que é o pecado nisso, meus irmãos? Levar sua filha a andar de balanço, mas tem mundano lá, irmãos. Vai ter mundano em todo lugar da vida. Você tem que fazer com que a criança entenda. Irmão, se a minha filha pedir para mim me fantasiar de princesa em casa, eu faço com ela. Estou em casa, só eu e ela, para fazer feliz. E ela vê em mim um pai que pode contar. Ela vê, quando brigam com ela, já vem correndo para mim. Ela tem 1 ano e 2 meses. Brigo com ela, já vem correndo para mim. Porque ela sabe que pode contar, sabe que eu estou ali para proteger. E no dia que eu falar do evangelho, que ela puder entender, ela vai entender, o meu pai jamais me daria uma coisa que me faz mal. Meu pai jamais me daria uma mentira. Então, irmão, é assim que a gente tem que fazer. Paulo criou essa ponte com o povo. Criando essa ponte com o povo, ele cria. O Deus que estava no altar desconhecido passou a ser o Deus que estava conhecido por todos agora. Irmãos, se coloque de pé, por gentileza. No subtópico de 2, a gente vai falar do Deus criador da história. Além de falar que foi o Deus que criou tudo, ele começa a falar que foi o Deus que criou tudo, todos os universos. Deus sustenta o universo. O universo não está a esmo, não é o Logos, irmãos, é Deus que sustenta o universo. Ali os filósofos já estavam totalmente arrependidos sobre isso. Já estavam, não devia ter deixado esse cara falar. Então Paulo vai lá sabendo a cultura. Paulo vai lá sabendo tudo que existia. Paulo está lá e ele consegue simplesmente trazer o evangelho puro para aquelas pessoas. Porque ele tinha todo o conhecimento da cultura, levantado por Deus, preparado, e Paulo consegue fazer isso, irmãos. Veja só. Por último, ele vai falar do Deus desconhecido, só que o meu medo, e o meu principal medo, irmãos, de todos os medos que eu tenho, é que a igreja nos tempos de hoje cometa um pecado talvez até pior do que o de Atenas. Atenas não conhecia nosso Deus. E o que a gente não pode deixar é que isso aconteça. Porque às vezes, irmãos, quem aqui já ouviu falar de um milagre? Já ouviram falar de milagre? Já sabe que Deus faz milagre, né? Às vezes, irmãos, lá eles não conheciam Deus. Às vezes nós viemos aqui, pregamos sobre Deus. Às vezes nós viemos aqui, cantamos sobre Deus, oramos para Deus e não acreditamos em Deus. Às vezes a gente acha que é um ritual. Às vezes a gente acha que é só um protocolo. Não, irmãos. Não é isso. Sabe quando você ajoelha para orar, irmãos? O pensamento que tem que ter na sua cabeça é dizendo assim, a minha oração é o maior poder que existe no mundo, porque eu não estou pedindo a homens, eu estou pedindo a um Deus que vai fazer. Um Deus que tem poder para fazer. É um Deus, mas eu estou com câncer. É Deus que cura, irmão. Mas eu estou perdido, é Deus que salva, é Deus que traz de volta. Mas eu estou aqui. Deus pode te colocar lá. Deus pode fazer tudo, irmãos. Qual foi a última vez que a gente chegou em casa com dor de cabeça e antes de tomar um remédio a gente orou? Porque Deus não pode curar mais uma dor de cabeça? Deus não pode curar mais uma dor nas costas? Claro que Ele pode, irmãos. A oração não pode mais ser o último recurso. A oração ela tem que ser o primeiro recurso. Primeiro eu vou orar. Não, agora que eu já fiz tudo que era possível, agora que eu já fiz tudo que eu poderia fazer, agora sim eu vou orar. Por que é o último? Não, irmão. Ora primeiro. Perdeu a tua carteira, ora. Perdeu a tua chave do carro, ora, irmão. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer os mínimos detalhes. Meu cachorro está doente, ora. Meu filho está doente, ora. Perdi meu emprego, preciso de uma nova porta, ora. Estou com câncer, ora. Me deram 1 mês de vida, ora. Porque Deus não importa qual foi o diagnóstico do homem. Deus não importa como está o teu cenário, irmão.
O templo estava destruído, o cenário era de tristeza. Deus diz, a glória da segunda casa ainda é maior do que a primeira. Não importa, irmão. Vamos voltar a acreditar nesse Deus que faz todas as coisas. No Deus que muda todos os cenários, irmãos. Não vamos mais duvidar desse Deus, porque para Atenas era um Deus desconhecido, mas nós conhecemos Ele. Aleluia. Podemos orar, pastor? Irmãos, se alguém tem algum pedido de oração, alguém quer vir à frente, nós vamos orar juntos, irmãos. Alguém tem algum pedido especial, quer vir à frente, quer... Irmãos, a gente está aqui para orar um pelos outros, fazer uma oração em concordância. Vamos lá, irmãos, se alguém quiser vir à frente, eu não vou insistir, mas a oração, irmãos, toda a igreja orando no mesmo propósito. Cada um, irmãos, a gente não sabe qual que é o interior de cada um, mas Deus sabe, porque Ele já sabe antes mesmo de você pedir. Irmão, se você tem uma dor nas costas, se você tem uma dor de cabeça, se você está com uma tristeza no teu coração, se você pensa assim, eu não sei o que eu vou fazer hoje, isso aqui já me assombra há alguns dias. Se você está passando assim, não, eu tenho um propósito na minha vida, eu estou orando há tanto tempo por cada coisa, irmãos, é o tempo de botar os pés de Deus, porque esse Deus faz. Aí se você dizer assim, eu estou com o meu coração apertado, eu ando com medo, eu ando triste. Irmão, vem para frente, irmão, vem para frente. Ah, eu ando com uma certa impaciência. Não, irmão, Deus pode te dar paciência, Deus pode te dar virtude, irmãos. A gente não vai orar aqui para um Deus que é alheio ao seu sofrimento. A gente vai orar um Deus aqui que vai fazer as coisas que você está pedindo, irmãos. A gente vai orar um Deus aqui que tem todo o poder para transformar vidas. Então, nesse momento, irmãos, entregue um pouco mais, faça aquele pedido, aquela petição, aquele agradecimento se for, mas faça com todo o coração agora, porque o Deus que você vai orar é um Deus que se importa com você, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, estamos aqui, Senhor, agradecendo, porque é notória a presença do Teu Espírito nesse lugar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo, Pai, que Tu nos ensinou hoje, Pai. Mas na condição de servo, Senhor, nós temos que pedir. Nós não temos a quem recorrer que seja maior que Tu. Nós não temos, Senhor, alguém a recorrer que faça mais do que Tu faz. É por isso, Senhor, que nosso espírito em verdade, em adoração, Pai, estamos colocando em Ti, Senhor, a nossa esperança, Senhor. A esperança que a dor vai passar. A esperança que a tristeza não é eterna. A esperança, Senhor, que Tu vai transformar a vida de um familiar. A esperança, Senhor, que a depressão bata em retirada. A esperança, Senhor, que a ansiedade fique na história. Mas acima de tudo, Senhor, nós colocamos a esperança em Ti. Não é outro, Senhor, que Tu vai voltar, Pai. Aleluia. Que Tu vai voltar para nos salvar, Senhor, e levar para um lugar que daí sim, o choro não existe mais, a tristeza não existe mais. Ah, Senhor, faz hoje nós lembrar que não somos cidadãos dessa terra, somos cidadãos de um céu perfeito. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Deus abençoe, diácono irmão Lucas. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram nesta manhã. Tá? Que Deus dê um dia abençoado para vocês. Já deu, né? Em nome de Jesus. E também avisando os irmãos, né? Que hoje à tarde continua o nosso seminário de música, né? A partir das 14 horas. Ontem tivemos aqui já um grande seminário. Muitos irmãos vieram, né, irmãs, né? Uma bênção de Deus. Ontem à noite tivemos um grande culto aqui, foi onde que Deus falou poderosamente, né? Palavra tremenda da parte de Deus. E hoje não será diferente, irmãos. Hoje à noite o culto é aberto para toda a igreja. Venham às 19 horas, tá, irmãos? Façam um esforço, convide mais alguém. Deus com certeza tem algo especial para cada um de nós, tá? Glórias a Deus, tá bom, meus irmãos? Então façam esse esforço e Deus estará abençoando a vida de vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o amado Espírito Santo seja com todos nós, todos dizemos amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo.